Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu podcast do empreendedor brasileiro, Perrengue Empreendedor, podcast que a gente aborda aqui os desafios, as dificuldades, as histórias de sucesso que empreendedores desse nosso Brasil extraordinário passaram, né? E hoje vem contar pra gente como que foi romper a barreira, às vezes, de sair da CLT e empreender, iniciar uma jornada empreendedora, como que é esse início e como que é essa jornada de empreendedorismo. Muito obrigado, quero agradecer já de imediato a Identidade Marketing Inteligente, a sua agência de marketing estratégico, Diego Alves Produções, né? Tá aqui nos bastidores aí, essa galera maravilhosa, muito obrigado. E tô aqui junto com minha maravilhosa Camila Lenk. Boa noite, mais um Perrengue Empreendedor e nada menos com um convidado, o bonitão, né? Porque é assim que ele nos chama. O doutor Alex. É o bonitão. O bonitão. Muito obrigado. Isso aí. Começamos bem já. Né? Doutor Alex, Doutor Alex. seja muito bem-vindo. Alex é meu amigo particular, né? A gente já tem uma jornada de anos aí, rompendo histórias desafiadoras. Muita história, né? E hoje a gente trouxe aqui o Alex para contar um pouquinho daquilo que ele passou, como que foi sua jornada empreendedora e quais foram os perrengues que você passou, como que foi esse desafio, né? Alex, se apresenta aí para a galera te conhecer. Quem é o Alex? Boa noite a todos, boa noite ao Winston, a Camila, boa noite a toda a equipe do Diego Alves. É um prazer estar aqui no Perrengue Empreendedor. Eu sou Alexandre Ximenes, sou doutor em psicanálise clínica, sou também vinculado ao Instituto Oráculo, também especializado e master ou mestre em hipnoterapia clínica do Milton Erickson, também master em programação neurolinguística, analista, trainer de analista de perfis comportamentais, teólogo, advogado, mas gente como você, passei muito perrengue já, é um prazer estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história e que vocês fizeram parte também, é um prazer estar com toda essa equipe maravilhosa. E pode perguntar, que se perguntar vai sair suco aí. Pode... Que legal, Alex, que legal. Alex, a gente já se conhece, tem uma jornada, né? Eu lembro do seu momento de estudo, né? Você falou aí por último do direito, né? Como advogado e tal. Eu lembro do período ainda de graduação, Sim, ali passando os desafios da prova, da ordem. Sim. Né? O Alex tem uma história massa que ele... vou deixar ele contar, né? Eu tô contando a história dele. Tá contando a sua história, tá vendo? Pode começar, mas nem lembro mais. A pessoa já tá contando a sua Mas história. na prova da ordem, ele estudou, acho que foram 2 anos que você estudou direto, se matando ali para passar na prova. No ano que ele não estudou, passou. Sim. Que Foi coisa, mais ou menos hein? isso, porque nós na época, né, já tinha a opção de fazer a prova antes. E eu comecei a estudar já no direito, quando chegou no 8º período, eu comecei a estudar muito. Já estudava muito e comecei a me esforçar muito ali, porque eu sabia que a prova na época, não sei como está agora, mas era muito difícil. Comecei a estudar, estudava e não passava, e passava em concursos fora, passava em provas muito mais difíceis e não passava nessa prova. A tal temida, né? Porque é o tão terror do temida, advogado. olha, porque o bacharel não é nada. Você formou em direito, você é um nada, né? Assim, Tem um curso de simplesmente você direito. não pode fazer nada. O estagiário pode fazer mais que você. Você tem um curso, um bacharel. E juntamente eu estava fazendo teologia e me esforçando nesses 2 anos. E quando mudou, para você entender como que eu comecei a entender essa parte emocional. Quando eu comecei a entender o que é inteligência emocional de fato, quando eu comecei a buscar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a terapia, quando eu conheci a terapia, eu fui fazer a prova. E quando mudou a banca, foi a prova mais difícil, onde passaram 6% de alunos do Brasil. Uau! Eu passei com a nota altíssima. Por quê? Porque eu estudei, no dia anterior eu relaxei, eu comecei a buscar autoconhecimento, a ter uma gestão emocional, conheci
a terapia e fiz a prova, passei e comecei a caminhar no direito. Caramba, que Mas legal. você se saiu bem porque você aprendeu, porque o sabotador hoje de quem vai fazer prova para concurso, para ordem, você tem que descansar um dia antes. O problema todo é que todo mundo acha que na última hora vai dar conta. Eu já fiz isso e não dá certo, porque a gente fica muito eufórico, fica muito ansioso, fica cheio de informação, quando chega na hora dá um pane. Sim, exatamente. Eu estudava muito, mas não tinha o controle para ter o tempo da prova, para fazer uma prova boa, para analisar as questões. Eu sabia muito, sabia o conteúdo inteiro, e quando descansei, quando aprendi essa sabedoria, essa inteligência emocional que todo mundo fala, eu consegui fazer a prova e passei na tão temida prova. Hoje você fala inteligência emocional. Na época você entendia dessa forma? Ou... Na época eu tive o primeiro contato, vamos dizer assim, lá em 2009, primeiro contato, de 2009 para 2010, o primeiro contato com o livro do Daniel Goleman, que foi o autor do Inteligência Emocional, escreveu em 1990, um grande psicólogo americano. Eu comecei a entender e comecei a fazer algumas práticas, descansar, fazer o exercício, mas ter aquele período lúdico, legal, de ir à praia, de ter aquele momento meu com a família. E foi exatamente quando eu fiz isso, eu lembro como fosse hoje. No sábado, a gente saiu para comer e tava uma galera da igreja, todo mundo conversando, fui fazer a prova domingo e foi a melhor prova que eu fiz na minha vida. que legal. Uau, que legal. uma dica, né? Fica a dica. Pros... Hashtag fica a dica aí, já pode ser de graça. Primeiro de certo. 0,7, ó, primeira dica da noite. Que legal. E nem a terapia já tá dando dica. Que legal, cara, que legal. E aí, passou na prova, você foi advogar? Sim, comecei a advogar e fazendo, assim, em conjunto também, continuei fazendo concursos. Tinha passado em 2 provas já e comecei a atuar no nicho bem específico judicial de trânsito. O que é isso, né? O cara tomou uma multa, não tem como mais recorrer, você tem que entrar na vara da Fazenda Pública para você ajudar a pessoa ali e tentar derrubar aquele recurso. Estava muito bem, advogando bem, trabalhava, estudava muito. Só que mais uma vez comecei a atropelar as coisas. Comecei a querer ou desejar fazer tudo ao mesmo tempo. E hoje em dia nós temos mais informações, por exemplo, uma criança tem mais informações do que o imperador romano. Então nós temos que ter muito cuidado com esse excesso de informação. E nessa caminhada passei numa prova na Bahia e fui para São Paulo para fazer uma prova. E quando eu fui para São Paulo para fazer uma prova, eu já comecei a sentir alguns sinais no corpo. Eu não sabia o que era. Comecei a tremer, comecei a sentir algumas coisas, mas eu não entendi o que era. Eu falei, vou fazer a prova. Ainda no antigo aeroporto ali, de Vitória, ali na área de embarque, quando eu sentei, eu falei, vou infartar. Coração querendo sair pela boca, me deu uma crise, eu não sabia o que era na época. Eu falei, eu acho que eu vou infartar, eu vou a mente naquela luta de fuga ou enfrenta, eu falei, vou enfrentar. Entrei no avião, suando, quietinho, ali foi, meu Deus, misericórdia, vou morrer aqui. E eu acho que foi o voo que eu peguei que teve mais turbulência na minha vida para melhorar o negócio. Meu Deus. Nossa. E no meio do voo, no meio do caminho, hoje eu sei o que é, porque depois eu explico, mas foi um perrengue assim, que você não tem noção. Perrengue chique no alto, né? No alto, e eu falei, e você pensa tudo ao mesmo tempo. O avião vai cair, você vai infartar, o que vai acontecer? E foi passando. Quando eu cheguei em São Paulo, passou aquela crise, fiz a prova e voltei. Quando eu voltei para Vitória, eu comecei a ter várias dessas crises. E eu não entendia, eu não aceitava isso. Eu falei, eu nunca tive nada. Sempre pratiquei esporte. Lutador. Um jovem, lutador. Como que eu posso ter isso? Filho de Deus. Como que não? Tem uma coisa errada comigo. De falar, é faixa preta, né? Faixa preta de jiu-jitsu. Eu falei, eu não posso ter. Eu saí aí, vamos falar, de 110 quilos para 90 quilos. Isso em 1 ou 2 meses. Uau. Porque eu tinha crise toda noite. Por conta da crise. Por conta das crises. E eu fazia teologia. E aí que foi a virada da chave. Na teologia, eu tinha vários professores teólogos e também psicanalistas e psicólogos. Quando eu contei a minha história para eles, eu lembro de uma carta que um deles escreveu para mim. Escreveu assim, você não é super-homem, você não é uma máquina, você precisa parar. Ele falou, você está com um princípio de pânico.
aquilo foi um choque para mim, o Alex, porque eu nunca tive uma lesão, nunca parei, no máximo gripe, esse tipo de coisa. Como que Deus... Não, isso é coisa do inimigo, isso é coisa do cão, é espiritualizando, porque é assim que a igreja tratava e por vezes trata ainda. E foi assim que eu conheci, foi aí o início da minha caminhada. Eu comecei a ser atendido até pelo pastor e doutor Sidney e também o doutor Ulisses. E eu conheci a terapia aí, eu conheci a terapia pela dor. A galera aí é referência lá na... É a referência, sim, é referência. São grandes mentores, junto com outros, que daqui a pouco eu vou falar. O Lucas Naves, o Fábio Abagabi, a Luísa Lopes, que amanhã inclusive temos uma live. E o que aconteceu? Eu comecei a ser atendido. O meu caminho foi o contrário, né? Uhum. Normalmente a pessoa vai para a terapia no movimento errado. Eu vou fazer psicologia, psicanálise, vou fazer porque eu quero me conhecer. Eu quero melhorar. Na verdade, se você quer melhorar, você tem que fazer terapia. E terapia não é para doido. Doido é quem não faz terapia hoje em dia. Verdade. Eu sempre falo isso. Então, o meu caminho foi inverso. Eu conheci a terapia e no meio da terapia, como eu já trabalhava muito com projetos sociais de jiu-jitsu como faixa preta, me ofertaram uma bolsa. Depois do tratamento... Eu lembro que o Dr. Sidney e também o Dr. Ulisses falaram, você tem o QI do negócio, vamos conhecer? Aí eu fui conhecer a faculdade. Isso aí já em 2010, indo para 2011. Fui conhecer, comecei a estudar e me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Assim que começou tudo. E a gente pode falar, é uma frase que eu gosto muito, que a minha dor foi transformada num maior propósito, que é ajudar pessoas hoje. Hoje eu sou especialista em transtornos de ansiedade, aquilo que eu tive. Então, quando a pessoa bate na minha frente, eu sei o que é um transtorno de humor. Sou especialista em um tratamento de traumas emocionais. Hoje, Alex, desculpa te cortar, é comum o empreendedor que está em casa, talvez ele vai ter uma conexão com essa fala do Alex, não talvez a mesma história, mas talvez o excesso de trabalho. Porque hoje o empreendedor, geralmente a pessoa que empreende sozinha, né? Ela é o financeiro, ela é a vendas, ela é a entrega, é quem faz as compras. Todos os setores da empresa se resumem a uma mesma pessoa e isso gera uma série de vícios. O vício da pessoa ser centralizadora, da pessoa não saber delegar tarefas, da pessoa querer, se não for do meu jeito, ninguém sabe fazer, e não é assim. Você tem que aprender a abrir mão de algumas tarefas, abrir mão de algumas coisas, porque nesse momento você estimula o seu próprio crescimento. Por quê? Você vai espelhar o seu comportamento em outra pessoa, ensinar a fazer como você faz, e isso vai ser replicável. É assim que os players do mercado desenvolvem, né? Criam uma metodologia, criam um sistema, né? E você pode fazer isso. Você trabalha com salgadinho vendendo na sua casa. Você faz ali os docinhos, o salgadinho, ensina uma pessoa a fazer igual a você, sem medo que essa pessoa vire sua concorrente. Ensina a fazer igual a você para replicar esse modelo, e você vai replicando isso várias vezes e assim você vai estimular o crescimento. E o grande desafio, hoje um dos grandes desafios, é as pessoas aprenderem a abrir mão, quer acumular todas as tarefas, quer fazer um monte de serviço e acaba não dando conta, né? E com certeza pode ter gente aí chega nesse momento. Você falou, né, em 2012, você falou algo que eu sempre repito, né? A minha dor é a cura de uma outra pessoa, e é onde a gente encontra o nosso propósito. Em 2012, eu tive crise de estafa, porque eu estava no momento de estudar para concurso. Burnout? Estudando para concurso, tentando fazer várias coisas, fazendo graduação, fazendo inglês, fazendo tudo ao mesmo tempo, praticando os meus esportes, e me vi nessa também. Que assim como você, né, sou aventureira dos lados, luto também, só que me vi nisso também. Então teve aquele momento de eu parar, foi onde eu encontrei a terapia, né, para mim encontrar, né, ligar os pontos para desacelerar. Isso hoje é importante. Então a terapia, as pessoas ficam, é coisa para doido. Como você disse, doido que não faz. A terapia auxilia, né, você a chegar ao seu propósito, tratar as suas emoções, suas feridas lá atrás, para desencadear certas doenças que hoje, né, você ainda vai falar melhor do que eu. Sim. E o que acontece, né? Aí veio outro perrengue, né? Porque hoje, por exemplo, eu entendi isso. E o terapeuta, por que eu não tenho um terapeuta tá aqui
Perrengue empreendedor, porque eu passei muito perrengue. Mas não foi pouco, não. Hoje eu tenho uma secretária. Mas na cabeça dos terapeutas, eu sei a sua cabeça como que é. Não, eu tenho que fazer minha agenda, eu faço melhor. Eu tenho que fazer minha postagem porque eu faço melhor. Eu tenho que fazer porque eu... Não, isso não é verdade. Contrata um Insto, liga para Camila, com toda certeza ele vai fazer muito melhor que você. Tirar a foto com o Diego Alves, vem aqui, por quê? Eu comecei a acumular. Comecei a ter conhecimento, buscar conhecimento, estudar. Mas aí, cadê o cliente? Cadê os clientes? Eu falei, rapaz, e agora? Que perrengue. Tinha um cliente que ainda era de graça, que tinha que, pelo amor de Deus, venha para atender. Meu Deus. Então eu passei por essa fase também, nessa migrando de carreira, só que eu comecei a atender muito no projeto social e as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a crescer, a se desenvolver naturalmente. A partir do projeto social? A partir do projeto social. Comecei a atender primeiro ali. Você se doou para depois receber? Primeiro eu doei, atendi gratuitamente, porque é obrigado, depois que você faz a sua formação, você tem que ter pelo menos 20 atendimentos gratuitos, com 5 pessoas. Passar pelo atendimento, eu passei por todas as fases, fiz mais de 40 sessões, por isso que hoje eu me vejo atendendo com tanta segurança, com mais de 5.000 atendimentos. Nossa. Mas eu passei aí por mais de 50 sessões. Hoje o terapeuta, o cara forma, você é supervisor dele, não quer passar pela supervisão, ele acha que ele pode ir para o mercado. Aí na primeira dificuldade, estou uma semana sem cliente, a emoção vai lá embaixo. Porque a inteligência emocional é tudo. Então comecei com esse perrengue, falei, cadê o cliente? Cadê o cliente? Aí os clientes começaram a surgir, o trabalho começou a mostrar-se naturalmente. Até que eu comecei para a internet também, que fui fazer minha primeira live, eu lembro. Minha primeira live, Diego, foi o seguinte, Diego, na equipe. Eu vou fazer a live, meu celular estava virado. Aí o Paulo André mandou mensagem, irmão, coloca o telefone em pé. E tinha outra coisa, eu tinha fobia de falar em público. Então eu passei muito perrengue, se for falar tudo aqui, a gente fica até amanhã. Então, eu sempre falo, não caí de paraquedas na terapia. Meu transtorno me levou para a terapia. Eu sempre falo que eu acredito muito que Deus me levou para a terapia. Eu não queria estudar para autoconhecimento. Não, você foi primeiro para a terapia se tratar. Eu fiz o tratamento, fiz 20 sessões, fui para a terapia, fui fazer a formação sem a pretensão de ser terapeuta. Não pensava. Porque o seu objetivo era ser advogado, tanto que você estudou e estava fazendo concurso. Estava advogando e fazendo concurso. Isso aí. Aí quando eu fui melhorando, aí eu falei, agora eu vou continuar fazendo concurso. Só que as coisas começaram a mudar. Muitos pacientes pagos aí começaram a aparecer, a internet, treinamentos online, curso começou bem devagar, com 2 alunos, 3, hoje nós temos mais de uma mileta de alunos aí, inclusive fizemos parte de treinamentos online com ele. O Insto já participou de treinamentos, Camila também, e inclusive o Insto, né, posso falar, meu site, tudo é feito pelo grande Insto, pela Camila, por essa marca super indico, sou muito grato, aprendo muito com esse casal abençoado. Amém. E a gente foi crescendo e desenvolvendo esse caminho aí das palestras, esse caminho da terapia. Que legal, cara, que legal. E foi uma jornada, né? Foi uma jornada bem longa. E aí de 2010, a pergunta... você fala de 2010, a gente está 13 anos aí, desse tempo pra cá. É bastante tempo, mas ao mesmo tempo eu vejo como muito rápido, né? Mas eu busquei muito esse crescimento. Aí você fala, o que um terapeuta está fazendo aqui falando no podcast de empreendedor? Você é empreendedor, querido. Você precisa pagar as contas, você precisa... tudo é a mesma coisa. Isso daí. O advogado, hoje os advogados, eles se entendem empreendedores? Olha, quando eu vou te falar uma dor que foi minha. Assim, quando eu formei... Tem que caçar cliente. Ele não se enxerga como empreendedor. Ele se enxerga como advogado. É o profissional liberal, nomenclatura, né? Ele não entende que ele tem que ter uma gestão financeira. Isso não ensina, não é aprendido na faculdade. Não ensina. E nem na terapia, nem na faculdade, muito mesmo, psicologia, psicanálise, não ensino na faculdade. Ele tem que ter um posicionamento de marca. O que eu fiz? Eu busquei fora. O nome dele é uma marca, né? Sim, eu fui buscar fora, fui estudar, entender, muito pouco na época da advocacia, mas muito na terapia. Na terapia, quando a chave virou, eu falei, eu sou empreendedor.
Como assim, Alex? Eu sei que quando a gente tira o cifrão do olho, ele vem para o bolso. Isso aí. Isso aí. Mas a gente precisa ter uma gestão financeira, a gente precisa ter um caixa, a gente precisa ter não só um canal financeiro, por exemplo. Eu sempre falo, esses dias eu falei, por esses dias, seu canal é só a tua clientela na clínica, você está correndo um grande risco de ficar na dificuldade. Então tem treinamentos online, fui buscar muita coisa e muito conhecimento, mas foi uma jornada aí, uns 10 anos até a gente ter uma cartela de clientes em 5, 6 E a gente trocava muita ideia sobre o Érico, sobre a galera, o lançamento, tô sabendo disso. TPE. A gente ficava trocando informações, né, Alex? Bastante coisa. Sim, assim, sim. Alex, tô sabendo disso daqui, pá, faz aí. Na época, com isso, você trabalhava numa agência, né, ainda, a gente conversava. Aí depois você começou a amadurecer, né? Chegou uma mulher sábia na sua vida, te ajudou, não é verdade? É verdade. Não é verdade? Estamos aí crescendo. Aí nós começamos a crescer e aprender. Aprendemos muito juntos, né? Crescemos. E foi muito, muito perrengue até chegar aqui. É claro que ainda tem as dificuldades, mas hoje com muita segurança nos atendimentos. Você já está falando aí sobre, caraca, tanta coisa, diversificação de renda. É como ele diversifica, né? Posicionamento Porque de marca. você não faz atendimento só em clínica, né? Isso Tem aí. as alunas que você tem, a sua mentoria online, Sim, isso. os seus cursos que ficam gravados também para quem quiser acessar lá a plataforma, consegue também entrar. Sim, tem o Reprogramação Emocional, que é um curso, o nome é esse mesmo, se reprograma, trata ansiedade, transtorno, tem muito conteúdo. Tem a mentoria que é exclusiva para mulheres, que é a mentoria 100% você. E também tem a comunicação assertiva e não violenta. Então eu tenho alguns treinamentos online, bastante conteúdo, e fora as palestras que também a gente vai ministrando, vai falando e vai desenvolvendo aí. Tudo foi acontecendo e quando eu olho para trás, eu me emociono mesmo de lembrar, porque eu lembro que, cara, não tinha nada, não sabia falar, não tinha um centavo no banco. Então, quando a gente olha para trás, eu só tenho motivo para agradecer a Deus, cara. A gente está falando aqui sobre diversificação de renda. Como que você pode diversificar a sua renda? Você que é empreendedor ou você que trabalha de CLT, como que você pode? Existem diversos canais de diversificação de renda que você pode aplicar de forma prática. Quer saber uma forma de você fazer isso? Você mora onde? Na sua rua aí tem uma lanchonete, tem um açaí? Né? Aqui na nossa região o açaí é muito comum, o açaí com os complementos. Você sabia que você pode comprar uma caixa de açaí, se você mora num condomínio, entregar só dentro do seu condomínio, ser exclusivo, às vezes não existe. Tem condomínios aí com mais de 1000 apartamentos e não tem um lanche, uma lanchonete, um açaí, nada dentro do condomínio, sempre vem de fora. Você pode aplicar isso e atender somente à noite, no período que você estiver em casa. Você pode ter alguma outra atividade, prestar algum outro serviço que você trabalha ao final de semana. Você pode, como o Dr. Alex está falando aqui, criar algum canal digital para você desenvolver uma ferramenta digital, lançar um curso de um conhecimento que de repente você tenha. Isso hoje, a internet está repleta de informações para que você consiga crescer, para que você consiga avançar e só vai depender única e exclusivamente de você. A diversificação de renda também na área financeira, né? Investimentos financeiros, você pode fazer investimento também financeiro, e aí é um papo, né, mais avançado, mas para o pequeno empreendedor ou a pessoa que está na CLT e quer romper, desenvolver através do seu próprio trabalho, através do seu conhecimento, é a melhor coisa. Às vezes tem um cara, eu estava ouvindo uma história esses dias do meu primo. Ele é um exímio professor de música, né? Ele tem o trabalho dele e começou a desenvolver um método para dar aula de música. Começou a dar aula de música na igreja, desenvolveu um método para que qualquer pessoa possa aprender. Vou chamar ele aqui na próxima vez. Arif, se prepara aí. Mas diversificando a sua renda. É uma forma de diversificar. O que você falou é muito certo. Às vezes a gente quer colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta virar, perde tudo. Sim. Né, Alex?
A pandemia Que o diga que eu isso. diga aí, ficou todo mundo perdido. Eu, por exemplo, dentro da psicologia, era proibido atender online. Eu nunca atendi tanto na minha vida online como atendi na pandemia. Eu acordava às 8 da manhã, por vezes eu parava às 8 da noite. Isso expandiu muito o meu crescimento, eu precisei buscar muito, porque nós somos, infelizmente, o país mais ansioso do mundo, dados da OMS. Então, contando transtorno, TDAH, TAG, e aí vai embora. Então, e tem um dado, uma pesquisa feita, que até 2030 a depressão vai ser como a gripe no mundo. Então, nós precisamos mais que nunca aprender a lidar com as nossas emoções. E lidar com a minha emoção é me conectar aqui com o ambiente, com toda a equipe, é me conectar comigo mesmo, aprender a me conectar com as mudanças do mundo. Então, se você não sabe aprender, porque hoje em dia a neurociência muda todo dia. Então, você precisa aprender a lidar com isso. Cara, tem uma coisa que você me falou uma vez, eu lembro até hoje, a gente estava no shopping, em uma daquelas nossas conversas, né, a gente tá fazendo o quê? Vamos ali tomar um café. E trocava uma ideia. E eu lembro que teve uma vez, eu na minha loucura de um monte de coisa, o Alex, da forma dele, comunicação não violenta, né? O Alex chegou e falou, cara, eu tô aprendendo a estar 100% presente. Eu falei, o que é isso, cara? E eu lá no telefone, Ele não, na hora que eu tô com outra pessoa, eu boto meu telefone no silencioso e eu dou minha atenção total a essa pessoa que tá aqui comigo. Caraca, ele me deu um tapa, uma porrada na boca do estômago. Isso pra mim, isso é uma dica muito importante, porque hoje a gente está vivendo um momento tão corrido e tão ausente, ao mesmo tempo presente e ausente, que as pessoas hoje elas perderam, né, o controle. Então é bacana essa dica sua. Eu também gosto muito disso e as pessoas não praticam. Então, se você está aqui, você está 100%. Então isso é bacana. Então é uma dica também para a pessoa que vai resolver alguma coisa. Isso ajuda também nas crises de pânico, né? Só para ter uma... Eu gosto muito de uma frase, até um texto, não leve o celular para a mesa. Porque a partir do momento que eu levo o celular para a mesa, eu estou com uma pessoa e isso mudou o meu atendimento. Isso eu agradeço muito as minhas escolas que me ensinaram muito isso. Eu não atendo o telefone quando estou atendendo, eu não pego o telefone quando estou atendendo, eu estou presente ali com o meu paciente, porque a coisa mais importante no processo terapêutico é a autocompaixão, é a empatia. Então, a internet, para vocês terem uma ideia de como isso é importante, a mesma alteração cognitiva na mente de uma pessoa adicta, que é viciada em drogas, é a mesma alteração de um viciado em internet. Isso foi feito através de ressonância magnética. Você pode jogar aí na internet, Internet Game Desordem, uma pesquisa que a psiquiatria tem feito. Então, hoje eu digo sempre, a internet é um meio de trabalho fantástico? Mas ela pode tornar-se um vício na tua vida. Pode ser como uma droga, que a alteração é a mesma. Por quê? Eu gero uma dopamina ali tão grande que eu não quero mais viver minha vida real. A internet me proporciona, talvez por pornografia, talvez por seriados, ou por futebol, ou o que seja. Uma dopamina tão grande no meu cérebro que eu não quero mais sentar com a Camila, porque eu perdi o prazer. Eu tenho mais prazer e mais que nunca nós temos atendido muitas pessoas viciadas em internet. Então, fica a dica aí, fica atento aí, porque está um perigo e realmente está aumentando cada dia mais. Você falou no começo, Alex, sobre crianças, né? Sobre crianças que têm mais informações que o imperador romano, né? No tempo dele. E como que é desafiador? Eu tenho uma filha de 10 anos, a Camila está aqui, daqui a pouco a gente tem um pacotinho aí também, né? E como que é desafiador hoje, porque ficou fácil você ocupar a mente da criança, os pais, a criança está fazendo bagunça, pega e entrega o celular. Chegou no meio das pessoas, dá um celular. Dá o celular. É prático, né? É mais fácil. É cômodo. É cômodo, sim. É cômodo, mas ao mesmo tempo você está destruindo a atividade cognitiva do seu filho, a criatividade dele, e aumentando automaticamente o nível de ansiedade, de estresse daquela criança. E na formação da personalidade da criança, ou no complexo desenvolvimento infantil, na formação da criança até os 7 anos, ela precisa aprender como que ela vai viver.
que viver é muito mais que sobreviver. Porque se você coloca um telefone na mão de uma criança, é igual você colocar uma arma na mão de uma criança. Mesmo agora, tem uma arma aqui, ela pode acessar o que ela quiser. Então o pai e a mãe, ele precisa desenvolver atividades para aquela criança aprender uma criatividade e depois não reclamar. E hoje, quando eu paro para contar, às vezes eu vou falar para minha filha as coisas que eu fazia, né? Nossa, eu subia em árvore, eu soltava pipa, peão, bolinha, corria, Que isso, papai? Isso não existe. Isso é velho. Hoje eu brincar é no jogo, né? Que aí você brinca com crianças de outro lado do mundo, você tá ali jogando e conversa. E como isso é perigoso, né? Quando você desenvolve esse hábito de deixar livre, né? Sim, eu admiro muito. As pessoas falam, né, você não sabe como que é ter filho. Tem um casal, tem um grande psiquiatra na internet, se chama Ítalo Marcilli. Você vai conhecer, com toda certeza, um cara muito conhecido. Ele é muito massa. Ele tem entre 7 e 10 filhos, não lembro de cabeça agora. Ele tem 7 filhos. 7 filhos. Nenhum deles tem acesso. Nenhum deles tem acesso iPhone, telefone, não. Nada disso. E o mais velho dele, ele é Shakespeare. Uhum. Eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, se o cara trabalha o dia inteiro, o cara é um empreendedor, psiquiatra, o cara tem tanto curso, ele consegue acordar de manhã, fazer um café com os filhos, nossa, e proporcionar isso, por que nós não conseguimos? A gente precisa começar a repensar. Nós estamos na sociedade. Tem um livro até, né, de um grande filósofo que se chama A Sociedade do Cansaço. Hoje a gente já acorda cansado, porque a gente não descansa, cara. Eu atendo, né, todo dia. Doutor, eu encosto minha cabeça no travesseiro e não consigo descansar. Porque a gente não desliga. O excesso de tela. A gente está 10 horas da noite com a tela ligada. E a tela ligada, luz à noite, é o quê? Aumento de estresse, eu diminuo a melatonina. Como que eu vou dormir? Então, deu 9, 10 horas, sai da tela. Olha, isso é muito interessante. Hoje de manhã, conversei isso com o Winston. Eu tive uma fase de ter dificuldade para dormir. Ainda mais vocês que trabalham com isso. Exatamente. Mais ainda, né? E o que eu comecei a me programar? Quando eu vejo que eu tô começando a ficar sonolenta, eu já não quero mais saber de celular. Eu paro ele, porque ele é o que tira o meu sono. Eu descobri que a minha falta de sono não era nem insônia, era o excesso de tela. Então a qualidade do meu sono melhorou. Das 10 horas da noite, a hora que eu não quero mais mexer, que acabou algumas atividades, é a hora que parece que vai lá embaixo a adrenalina e eu consigo descansar. Então eu falei para ele, nossa, eu tô tendo qualidade de sono por causa do excesso. E quando eu levanto, não é a primeira coisa também que eu pego para olhar, que antes eu tinha esse vício. Eu acordava, eu queria ver, né? Tanto que o Insta até fala assim, nossa, eu não consigo deixar a notificação. Eu não tô nem aí. No meu horário, chegou um certo horário, deu 9 horas da manhã, eu vou começar a responder, vou começar a olhar aquilo dali, porque antes aquilo estava o quê? Já pela manhã, já prejudicava o meu sono da noite. Então o excesso da tela e a gente trabalha com isso, com o digital o tempo todo, então estava entrando numa rotina. Aquela coisa de roubar o seu tempo e até mesmo do descanso. Do outro dia tá morta por causa do excesso. Viria uma chave muito grande na minha vida quando eu anotei uma frase: eu não sou agenda de ninguém. Se for urgente, a pessoa vai me ligar. O telefone foi criado para isso, inclusive, tá, pessoal? Só para lembrar. Lembrando, então, ligação, se for urgente, a pessoa vai me ligar. Ele era um telefone. Ele era um telefone que virou que tinha outras funcionalidades. Que não tinha WhatsApp, que não tinha esse só para a pessoa mensagem. entender, né? Hoje em dia, quando a pessoa fala narcisista, só pensa que é aquele cara que se acha muito, mas não, o conceito de narcisismo é o quanto de energia psíquica que eu gasto no meu eu. O popular autoestima. Então, sexta-feira, eu sou narcisista, eu viro narcisista. O que eu faço? Acabou o atendimento 4 horas, WhatsApp, só segunda-feira, porque também. aí sou eu. Eu descansando para segunda-feira eu conseguir atender. Então, narcisismo não é só aquele conceito ruim. Ele em equilíbrio está muito bom. Hoje em dia é muito mal falado na internet, né? Porque é pouco estudado, né? Então, para a gente entender, eu preciso gastar essa energia psíquica comigo. Então, sexta-feira, desculpe o outro, mas é o Alex para descansar para segunda-feira também. Se for urgente, liga, né? Liga que a gente atende. Mas eu já fui assim, já passei um perrengue assim, tá? No meio da pandemia, sábado, domingo atendendo, até que eu comecei a enxergar aqueles sintomas de novo. Falei, opa, parou. De novo não.
E a gente tem que ter essa maturidade, né? De fazer uma Esse autoanálise. isso. Exato. Chegar o momento. Tem dias que eu me sinto sobrecarregado, extremamente sobrecarregado, pelo excesso de tarefas, o excesso de telas, trabalho ali com 2 telas na frente, computador todo dia e celular, né? Tá ali atendendo o cliente, e o WhatsApp, e uma demanda aqui e outra ali. Se a gente não se policiar, chega um momento que a mente não suporta. Ela buga, então, né? é importante. E eu queria que você desse a dica daquilo que é importante fazer para reduzir esses excessos, descarregar essa energia em alguma coisa. Como que a gente faz isso? Então, tem muitas atividades. Eu vou dar algumas dicas aqui muito importantes. Primeiro, exercício físico. E quando eu vou para academia, eu não fico com o telefone, não boto fone, não. Eu vou lá porque eu vou conversar. Contato social. Nós somos criados para ter contato com a natureza, com gente. Não é para ter contato só com tela. Então, quando eu vou para academia, para o jiu-jitsu, meu telefone é na bolsa. Eu quero conversar, eu quero ter contato. Se eu estou muito cansado, por exemplo, se a minha mente está muito cansada de tanto atender os meus olhos, o que eu faço? Um exercício muito simples que você pode fazer é fechar o seu olho e ficar ali por segundos, de olho fechado. Você vai ficar pensando, mas você não vai estimular nada, não é ler nada, não é assistir Netflix. Por exemplo, eu estou o dia todo na tela, o Winston está o dia todo, o Diego está aqui gravando. Eu vou descansar agora, eu vou assistir um filme, não vai descansar nada. Só vai estressar mais a mente. Então a gente tem alguns conceitos meio deturpados. Então, dica para ansiedade, exercício físico, boa alimentação, sono reparador. E a faculdade de Harvard, durante 75 anos, fez uma pesquisa. E Harvard, quando faz uma pesquisa, amigo, é a pesquisa mesmo. E adivinha, eles chegaram numa conclusão muito importante. Não é alimentação, é importante o bom hábito. Não é o exercício físico. O que mais prejudica a saúde mental das pessoas são os maus relacionamentos. Ou a falta do relacionamento. Porque no relacionamento eu gero um hormônio chamado ocitocina, o hormônio do amor. E nós somos criados para ter conexão. Então, quando eu estou no lugar, eu procuro estar no lugar, eu procuro estar com a pessoa, eu procuro aplicar aquilo. Quando eu estou na minha casa, eu estou com minha família. Então, isso faz toda a diferença. Então, se você puder... não posso pagar uma academia. A gente mora numa hora, a gente está em Vitória do Espírito Santo, quem mora aqui, dá uma caminhada. Para um pouco, respira. Meditação, auto-hipnose, muita coisa que você pode fazer para você realmente gerar esse descanso na sua mente. Então você não vai conseguir criar no outro dia. Para saber mais coisas sobre terapia, autocuidado, Alex, como que esse pessoal que está lá em casa te localiza, te acha, te encontra, onde você está, o que come, como vive. Como vive, onde... Então, você pode entrar em contato pelo telefone 27 98107 8505. Não somente para marcar a tua terapia, se você tiver dúvida, o que é terapia, como que funciona, 27 98107 8505. Tem um Instagram muito engajado, com muito conteúdo, @alexximenes.psi. Você pode seguir lá também. Tudo bem, tem nosso site www.alexandroximenes.com.br, realizado pelo Identidade, marketing inteligente. Então você tem todas essas vias de acesso. É alexximenes.com.br. Tá vendo? Essa é assessoria de qualidade, é outra coisa. alexximenes.com.br, você também pode ir lá, ter o contato. Então tem nosso canal no YouTube, alexximenes.com.br. Alex Ximenes, joga lá, doutor Alex Ximenes, você vai encontrar também. Isso aí. Inclusive, tem novidade daqui a pouco, mas depois a gente conta mais pra frente. É verdade. E é isso, você pode entrar em contato que a gente está sempre à disposição, tem a secretária para marcar a sua sessão terapêutica para que você possa falar e assim usar a arte da cura, a arte da fala, que legal. Ser curado e ser transformado das suas mazelas ou de algo que você queira falar que está preso aí na sua mente. Que legal. Tem imersão, tem mentoria, tem terapia. Tem mentoria 100% você, identificando e potencializando os seus pontos fortes, exclusivo para mulheres. De 15 a 15 dias nos encontramos para tratar vários assuntos. Essa é aquela mentoria anual, Alex? Essa é a mentoria anual, que você entra e tem acesso por um ano
né? Você preenche lá, você vai preencher um cadastro, você vai conversar diretamente comigo para que eu possa entender se o seu momento é da terapia ou da mentoria. Eu sou muito responsável quanto a isso. Então, reprogramação emocional, que você pode entrar, tem muito conteúdo. E você entrando, você tem um encontro comigo também, isso mesmo, online, pelo Zoom, te mando, você vai conversar comigo por 1 hora ali. Eu desconheço alguém que faça isso, pelo menos no meu ramo, dentro da terapia. E tem também a comunicação assertiva e não violenta, que é um curso que nós desenvolvemos, que nós falamos da linguagem do amor, do Marshall Rosenberg, de perfil comportamental, temperamento, tem tudo lá. Então, tem muita coisa para que você pode acessar e é bem acessível mesmo. Investimento é muito tranquilo, então não tem como fazer um investimento, entra lá no Instagram, tem muito vídeo, muito conteúdo, pode acompanhar e conhecer o nosso trabalho. Vai degustando lá um pouquinho, até sem enjoar e sem entrar no treinamento. Legal. Camila, muito obrigado. Quer deixar alguma coisa aí para essa galera que está em casa? Agradecer, né, a presença ilustre do Dr. Alex, né? Muito aprendizado hoje, né? Uma gratidão imensa pela vida dele. A gente está deixando com gostinho de quero mais, né? Porque foi rapidinho. Isso aí, né? Para poder voltar, para a gente poder, né, falar mais um pouco. E algo muito bacana, né? Só para frisar, né? Tá com ansiedade, né? Procura uma atividade física, procura melhorar, né? Que isso é muito importante hoje. A atividade física, gente, é de graça. Né? Você não precisa de ter dinheiro se você está poupando, e durante uma caminhada e uma corrida vem as ideias, onde você pode até trazer uma novidade para o seu negócio, uma renda extra, né? Então o recado da noite é essa daí, né? Isso daí. Vamos cuidar das emoções, não adianta ser um empreendedor de sucesso, mas as emoções destruídas. Próximo tema do Dr. Alex aqui com a gente, próximo convite que ele virá, a gente vai trabalhar a parte de comunicação não violenta dentro do ambiente de trabalho. Você que é empreendedor, já passei vários desafios e estou superando, tanto tratando a minha comunicação, quanto também sofrendo com a comunicação extremamente violenta de pessoas quando eu trabalhei com CLT, né? Isso é muito desafiador. Geralmente empresas familiares têm uma má fama dos donos de empresas ser muito ignorante, falar de forma abusiva, e isso a gente vai abordar aqui com o Dr. Alex. Você que é empreendedor, empreendedora, vai ficar por dentro aí, né, doutor? Como tratar isso daí, como melhorar, como avançar nessa questão. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite, Winston, Camila, Diego, a galera da internet aí, do Perrengue Empreendedor, adorei o nome, tá? Equipe maravilhosa aqui, foi um prazer estar com vocês. Alexandre Ximenes, é um prazer sempre que me convidarem e eu puder, claro, estarei aqui. E muito obrigado, só tenho a agradecer foi uma honra e foi muito bom esse momento único aqui com a gente, com vocês, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Que legal. Nos vemos então na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui no nosso Perrengue Empreendedor, porque não é só de perrengue que se faz o empreendedor brasileiro. A gente vai alcançar ainda muito sucesso, já temos alcançado e vamos avançar ainda mais. Nos vemos na próxima semana. Até mais!